Olá, olá! Bem-vindos ao nosso já tradicional almoço com odonto. Fiz questão em trazer aqui pelo Instagram. Voltou a conexão. Muito bem-vindos ao canal. Vamos ver se agora vai. Ah, foi. Foi, agora meu Wi-Fi tá bom. Sejam muito bem-vindos. Oi, Eduardo. Oi, Bruna. Oi, Bruno. Oi, Maria. Queridos e queridas, bem-vindos ao nosso almoço com odonto. Hoje, ainda estamos em Olimpíadas, então não poderia ser outro tema que não saliva e esporte. Então vou trazer para vocês desses 30 minutos que nós estamos juntos enquanto, é o horário de almoço do dentista, literalmente a gente almoça juntos, conhecimento toda terça-feira. Boa tarde, Inês. Oi, Cresce. Boa tarde, Ana Paula. Muito feliz que vocês estão aqui, todos conectando. E vou trazer para vocês conhecimento sobre saliva e esporte, a questão da hidratação, viu, Kelly, a dentista Kelly que entrou aqui, a Bruna que entrou aqui, querida também, Bruna, um beijo. A questão da hidratação e o impacto que isso tem na saúde bucal do nosso paciente. É sobre isso que a gente vai falar no almoço de hoje. Bom, para quem está chegando aqui novo agora, eu sou Débora Heller, sou dentista, sou cientista e o meu foco, tanto em pesquisa como na clínica, é saliva, e essa é a minha missão, trazer esse conhecimento para todos vocês. No momento estou fora do Brasil, vim acompanhar uma atleta durante as Olimpíadas de Paris. Vou falar rapidamente, porque senão eu ainda estou assim, bem, como que eu vou dizer para vocês, assim, vocês acompanharam o meu ânimo, mas estou um tanto chateada com o que aconteceu. Infelizmente, a atleta ela não conseguiu continuar no campeonato. A gente foi até a semifinal, a gente estava ganhando, inclusive a semifinal, eu estava lá olhando. A gente ia, acredito, ganhar o ouro, mas aconteceu, enfim, o que ninguém jamais quer que aconteça, e a atleta teve que sair, não continua da competição. Mas a Carolina, ela vai ficar bem, se Deus quiser, é uma pessoa muito forte, já passou por isso antes, e estamos todos na torcida, e cada vez mais, viu, a primeira coisa que eu falei com a equipe dela, a primeira coisa que eles me disseram é: Débora, a gente precisa, através da saliva, cada vez mais ajudar esses atletas. Então, a gente está ainda mais motivados, através dos testes salivares, a ajudar esses atletas. E hoje eu quero trazer para vocês um ponto muito importante, que é a questão de hidratação. Vocês sabiam que quando o nosso paciente está desidratado, isso reflete no fluxo salivar dele? Vocês sabiam disso? Pois é. E isso é algo muito fácil de nós vermos na prática clínica, nos nossos consultórios. Nós conseguimos claramente, de forma simples e validada, medir o fluxo salivar dos nossos pacientes no dia a dia clínico. E assim a gente já consegue ver o grau de hidratação desse paciente. Aqui é algo que já foi validado, inclusive dos dois lados, viu? Tem uma relação entre um aumento do fluxo salivar em pacientes hiperidratados e diminuição do fluxo salivar em pacientes desidratados. E é sobre esse segundo aspecto que eu quero conversar aqui com vocês, sobre a importância de, no dia a dia do nosso consultório, nós medirmos o fluxo salivar do nosso paciente. E se esse fluxo salivar ele está diminuído, nós entendermos que isso pode também ser um sinal de desidratação. E trazendo essa informação, que é simples, mas tão importante para a nossa prática clínica, para o esporte. Agora vamos colocar no cenário um atleta, quer seja amador ou profissional, que está desidratado. É óbvio que, número 1, isso vai afetar a performance dele, e número 2, ele está com menos fluido na boca, que o protege, ok? Por exemplo, contra danos. Esse fluido, a saliva, está protegendo a cavidade oral, está formando uma película sobre os dentes e as mucosas. Então,
está constantemente protegendo o nosso paciente, por exemplo, protegendo esse paciente de ácidos esses tanto extrínsecos da dieta, ou aquele o líquido que às vezes o atleta toma, às vezes tem um pH mais ácido, ou às vezes pensa no nosso paciente atleta que tem refluxo, então ácidos intrínsecos. A saliva ela está também fazendo uma limpeza da boca, ela está removendo o alimento, né, tudo presente na cavidade oral, né, através da deglutição. Se o paciente tem menos saliva, todos esses alimentos, e o problema aqui principalmente vai ser alimentos ácidos ou açucarados, vão ficar mais tempo em contato com as superfícies da boca, mais tempo em contato com os dentes, maior risco de ter doença. Também maior risco de trauma, maior risco de, por ter menos saliva, ter infecções oportunistas, como infecções físicas. Então, o nosso paciente desidratado, o nosso atleta, no caso, né, falando em esporte desidratado, ele está em maior risco de doença. Além disso, tá, obviamente, impactando a sua performance, tá? Então, isso é algo que a gente consegue facilmente medir na prática clínica. E é um teste que, inclusive, está validado. Quem aqui sabe, que está me acompanhando, como que a gente mensura grau de hidratação? Alguém já parou para pensar? O mais usado antes da saliva usar no cenário era plasma e urina. Esses foram sempre os mais usados, até que passou-se a validar o uso da saliva para medir graus de hidratação. Isso já está tão utilizado que hoje a gente tem inclusive aparelhos que medem a hidratação pela boca. Então, já vi times tanto no Brasil como no exterior usando esse aparelho, que está medindo tanto o fluxo salivar, que a gente sabe, menor o fluxo salivar, né, menor a hidratação, então é um sinal de desidratação, como também concentração de proteínas. Uma palavrinha nova para vocês, osmolalidade. Olha aqui que interessante. Então a concentração de proteínas, ela fica diferente no nosso paciente atleta, né, ou não, desidratado. Então aqui é algo que a gente também consegue monitorar através da saliva. No dia a dia clínico, o primeiro teste que a gente faz no consultório, e eu sei que muitos dentistas que conectaram aqui comigo hoje já fazem esse teste, é medir o fluxo salivar. Então a gente tem o fluxo em repouso. Se esse fluxo em repouso ele dá menor do que 0,2 ml por minuto, já pode sim ser um sinal de desidratação do nosso paciente. E daí, qual é o manejo clínico? Hidratar, né? Reidratar. Agora, tu imagina isso, por exemplo, num atleta. Às vezes um atleta de alta performance, ok? Imagina isso, o impacto que isso tem no seu treino ou no seu desempenho. Agora eu passei os últimos dias, nessa última semana, acompanhando atletas olímpicos. Atletas que treinaram 4 anos para estar ali. Nas pausas, e estava muito quente, né, em Paris, vocês estão acompanhando pela televisão, sempre os atletas se reidratavam. E um dos sinais de que o atleta precisa mais ou menos de hidratação, a gente consegue ver através da saliva, através do fluxo salivar. Então, isso é um teste simples que vocês podem e devem inserir na sua prática clínica. Por que a saliva é um reflexo do grau de hidratação? Quando a gente pensa que a saliva é de 97% a 99% água, certo? E como que esse fluido, né, chega, né, passa, né, pela glândula salivar, chegando através da glândula salivar, dos ductos na cavidade oral, ok? Então a gente tem muitas vezes essa passagem também determinada pela a concentração do sangue. Então isso vai afetar também a produção de saliva. Então faz sentido que antes a gente media os níveis de hidratação no sangue, agora a gente também consegue medir através da saliva. Deixa eu ver o que vocês estão colocando. Eu vi que a Cíntia colocou
incluiu essa live na aula para quem adquiriu. Débora, com certeza. Cíntia, inclusive, Cíntia, a gente tem aulas de implementação para quem entrou agora no Express. Hoje mesmo eu respondi 10 alunos do Express, só nessa manhã. Então vocês já estão implementando, estou muito feliz, já estão usando na prática clínica esses testes, já estão mandando as suas dúvidas. E no prazo de 2 dias a gente consegue já responder as dúvidas. E a gente tem também toda a comunicação, né, para vocês através dos nossos tira-dúvidas que a gente vai ter ao vivo. Voltei. Das aulas de implementação. Tá adorando o curso. Que bom, Cíntia, eu fico muito feliz. E vai ficar cada vez melhor, então eu fico muito feliz. E a Bruna coloca que o clima interfere, com certeza. Eu vou até comentar um caso que eu assisti nas Olimpíadas. No primeiro dia, ainda estava nas preliminares do badminton, que badminton foi o esporte que eu fui para acompanhar. E daí a gente deu uma fugidinha para o tênis, que vocês sabem que eu amo tênis. Então a gente foi para o tênis e lá a gente assistiu o Carlitos, né, Alcaraz, que é, né, o número 1 do mundo, querido, ganhou prata. A gente também assistiu o Djokovic, eu estava torcendo para ele ganhar ouro, né, que era o que faltava. Mas falando, por que eu trouxe o Alcaraz? Porque o Carlos, ele jogou à 1h da tarde, no maior calor de Paris. Ele estava no individual, jogou, ganhou. A partida dele durou 1h30, a gente assistiu. E depois ele jogou de novo 1h30 em duplas. E a gente via claramente que não era o mesmo Carlos no primeiro jogo e no segundo. Depois na duplas ele e o Nadal vieram a perder, né? Perderam para a dupla americana, que até tirou prata os americanos. Mas por que isso importa? Todo o calor, o clima, o que a Bruna colocou, isso também afeta o desempenho dos nossos atletas. Eu não sei se testaram a saliva do... Eu não sei se testaram o nível de hidratação do Carlos Alcaraz através da saliva, mas eu sei que teria ajudado. Por quê? Porque a ciência já nos mostra claramente como, monitorando o grau de hidratação através da saliva, é simples, é fácil e é hoje validado. Então aqui é um teste simples, de novo, que a gente pode e deve fazer no nosso consultório e que agrega demais na nossa prática clínica diária. Por quê? Vamos lá. O paciente desidratado, ele está produzindo, secretando menos saliva, ok? Ele tem menos fluido no corpo e, consequentemente, a gente vê essa consequência, menos saliva na boca. Menos saliva na boca significa maior risco de doença. É simples. Então esse é um paciente que, se ele estiver desidratado por longos períodos de tempo, ele estará em maior risco de doença. Falei em desidratar, eu resolvi aqui, eu vou tomar meu chá. Delícia. Pedi um chá de jasmim aqui para tomar com vocês. Então isso fica claro. Ai, que chá maravilhoso. Vocês estão curtindo comigo, né? Isso fica claro. A importância de vermos isso na clínica. E olha aqui. E a Cíntia coloca, Cíntia, lógico, como isso interfere também no processo digestivo e excretor, intestino. Perfeito. Nos lembrando, Cíntia, que todo o corpo do nosso paciente está completamente conectado. Então isso é muito importante para nós dentistas. E como que isso entra no desempenho do atleta e na proteção e manter esse atleta em saúde? Vamos falar sobre isso agora. O atleta, ele vai ter um pior desempenho se ele estiver desidratado. E esse atleta, muitas vezes, ele faz uso de líquidos com pH ácido, ele faz uso de géis de carboidrato, então, que podem ser, né, muitas vezes cariogênicos. Então, a gente está trabalhando com atletas que vão ter hábitos deletérios. A gente precisa cuidar desses pacientes para eles não terem lesões, como a Inês coloca aqui. Para eles não terem, por exemplo, lesões não cariosas, como corrosão ácida,
como erosão, ok? Para eles não terem lesão de cárie, para eles não terem lesões por atrição na mucosa, porque a mucosa também vai ficar menos protegida, não é só os dentes, ok? Então a gente vai cuidar desse paciente para ele se reidratar e assim diminuir o seu risco que estava aumentado de desenvolver doenças bucais. E como eu faço isso? Medindo o fluxo salivar. Então, através do fluxo salivar, a gente consegue ver o grau de hidratação do nosso paciente. Eu brinco até, eu lembro, foi em fevereiro desse ano que eu fui a paciente, eu tive dengue. E o grande risco da dengue é exatamente a desidratação. E eu fiquei, por mais que eu estivesse cuidando, eu tive uma orientação médica no início, quando eu fui no pronto atendimento em São Paulo, que eles me disseram, não, é só tomar água. E eu, sabe assim, tu já tá meio desidratada, nem pensei, fiquei só na água. Obviamente aquilo não foi o suficiente para me manter, né, hidratada, precisava também repor, né, eletrólitos. E como que eu sentia, como que eu percebi, como que eu disse para o meu médico, estou desidratada pela minha boca seca, pela minha redução do fluxo salivar. Então isso é um sinal clínico que nós dentistas podemos e devemos utilizar na nossa prática clínica, o nível de hidratação dos nossos pacientes e usar isso para monitorar os pacientes e assim, né, monitorá-los, mantê-los ainda mais em saúde. Ó, aqui a Inês coloca da questão muscular, Inês, muito bem. Também tem a questão, são maior risco de se lesionar, né? Esses atletas desidratados e, de novo, como que nós dentistas auxiliamos nesse monitoramento através dos testes salivares. Bom, pessoal, um prazer estarmos juntos aqui hoje. Faço questão de mesmo em viagem manter os nossos almoços com odonto. Semana que vem a gente vai retornar para o YouTube. Geralmente é lá que a gente se encontra. Quem ainda não segue o meu canal do YouTube, então peço que siga, Débora Heller no YouTube. Entra também no Telegram, a Dentista Cientista no Telegram. Quem entrou no Saliva Express, a gente subiu agora mais um bônus especial para vocês, então entra lá que tem novidade. E em breve a gente vai mandar as datas das aulas de implementação. Gratidão a vocês, fico muito feliz que vocês já estão mandando um feedback muito positivo, né? Foi a turma de fundadores do Express, então fico muito feliz que vocês estão satisfeitos, né, já com o curso e que principalmente vocês estão implementando já os testes salivares validados na sua prática clínica diária. Obrigada, Vanessa querida. Bruna também, um prazer te ver, que bom, fico muito feliz. Inês, um beijo. Contem comigo sempre, vamos juntos, sempre para frente, com força. Infelizmente nas Olimpíadas, de novo, né, não foi o resultado que a gente esperava. Eu até cheguei a gravar alguns vídeos no domingo e eu não consegui nem postar, porque eu chorava. Foi devastador, para ser bem sincera, a gente ainda está bem abalados. Mas é a vida que segue. Eu li a mensagem da Carolina hoje, ela postou no Instagram dela em inglês e espanhol. E foi lindo que a chinesa que jogou contra ela, que a chinesa não ia para a final, ia ser a Carolina. Inclusive a Carolina ia ganhar ouro, ela estava muito preparada. E a chinesa, ela ganhou prata, ela foi com uma bandeirinha da Espanha. Então, aquelas coisas que a gente não sabe porque aconteceu, mas nos mostra muito além do esporte, né? Exemplos para todos nós, a importância de estarmos juntos e um apoiando o outro, né? A gente viu isso na Rebeca no pódio, né? Com as duas americanas dando a mão para ela. Então, espero e sinto isso dentro do Saliva Pro e agora no Saliva Express, que estamos juntos, dentistas, um apoiando o outro. E me orgulho muito em estar junto de cada um de vocês, sempre um puxando o outro para cima. Que fique sempre essas lições e que a gente possa sempre levar um ao outro para cima, porque assim a gente consegue, nós, dentistas, né, estarmos melhor, mais felizes e principalmente também levar ainda mais e mais saúde aos nossos pacientes. Para isso, vocês podem sempre contar comigo, sempre para cima, sempre juntos. Beijo, fiquem bem.